Amados, galerinha, vamos continuar então as nossas aulas. Aula número 2. Vamos começar como sempre começamos, através de uma revisão básica dos conceitos básicos mínimos necessários. Primeira coisa, sistema cartesiano. Dentro de um sistema cartesiano que é útil para 1 milhão de coisas, a gente tem que a principal utilidade dele para vocês no ensino médio é a localização de determinados pontos. Para que eu tenha um ponto, eu preciso de ter uma coordenada x e uma coordenada y. Então, meu ponto ele só existe quando eu tenho uma coordenada para x e uma coordenada para y. Lembrando que eu chamo o eixo x de abscissa e o eixo y de ordenada, tá bom? Essas palavras não podem fugir de vocês ainda. Eu posso ter n pontos, só que para localizar qualquer ponto, eu preciso de, no mínimo, um valor para x e um valor para y. Isso é o mínimo, senão eu não consigo localizar meu ponto aqui. Se eu quiser calcular a distância entre dois pontos, eu utilizo a fórmula derivada do Teorema de Pitágoras, que fique bem claro que isso aqui é baseado no Teorema de Pitágoras. E entre os pontos A e B eu tenho uma distância, e essa distância entre os pontos A e B eu chamo de segmento. É a linha que está ligando o ponto A ao ponto B. Caso eu queira descobrir a localização do ponto médio, que o ponto médio é onde vai dividir esse segmento que liga os pontos A e B ao meio. Ele tem uma localização, e essa localização é dada através da formulazinha do ponto médio. Já trabalhamos. Quando eu tenho 3 pontos, eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade é, meus pontos podem estar alinhados dentro do... Quando eles estão alinhados, eu vou pegar o determinante dos 3 pontos e calcular. Se der 0, quer dizer que está alinhado, bonitinho. Vocês não são bonitos. Se der um valor diferente de 0, deu 1, não é 0. Deu 3, não é 0. Se der um valor que não seja 0, os pontos não estão alinhados. Se eles não estão alinhados, eles formam um triângulo qualquer. Tá bom? Continuando. A fórmula do determinante ela vai ser muito útil para a gente agora. Então, essa fórmulazinha aí, eu preciso que ela esteja fresca no cérebro, se é que isso existe, de vocês. O cérebro de vocês. Né? Nesse momento. Galerinha, a partir de agora não trabalharemos com ponto. Nós vamos evoluir do conceito ponto para o conceito reta. Para que nós tenhamos um ponto, para localizar um ponto, você precisa da sua coordenada x e y. Ok. Eu tenho ponto A, eu tenho ponto B, eu tenho ponto C. Só que eu tenho uma reta. Uma reta ela não vai de A até B. Uma reta ela é infinita, tanto subindo aqui para B ou descendo aqui para A. Ela é infinita. Só que para determinar uma reta, eu preciso mais do que um ponto. Eu preciso mais do que o número para x e o número para y. Só que para nós agora, para determinar o mínimo para você conseguir dessa reta, você precisa de 2 pontos, que é o que nós vamos precisar agora. Eu vou provar para vocês agora que com quaisquer 2 pontos eu consigo desenhar uma reta infinita, tanto para cima quanto para baixo. Vou provar para vocês, nesse programinha maravilhoso, meu, óbvio, né? Que se eu tiver 2 pontos quaisquer no meu plano cartesiano, eu consigo desenhar uma reta. Por exemplo, eu vou pegar um ponto e vou colocar um ponto aqui. Esse ponto está em 2 para x, 6 para y. Eu vou pegar um outro ponto, deixa eu ver, vou colocar aqui, fica bonitinho, 5 e 4. Se eu ligar os 2 pontos, só de A até B, eu teria um segmento. Uma reta, senhores, ela vai além do segmento. A reta ela está passando pelos pontos A e B. Só que dentro dessa reta eu tenho infinitos pontos. Eu posso ter infinitos pontos, não vou nem falar um número. Ok? E o que a gente vai trabalhar agora, por exemplo, é saber quais pontos estão ou não nessa reta. Por exemplo, eu quero saber se o ponto C está na reta. Se eu olhar aqui nesse gráfico que eu acabei de desenhar, não, ele não está, mas a gente vai provar matematicamente isso, que é a função da geometria analítica. Mas agora ele está na reta. Então eu preciso de uma maneira de saber como localizar esses pontos na reta e qual
é a maneira que eu vou ter matematicamente para determinar essa reta. E isso vai ser através de uma equação. Toda reta tem uma equação. Por exemplo, eu vou colocar mais dois pontos aqui, ó, o ponto D de doente, né? E o ponto E de estrume, correto? O ponto C eu deixei aqui em cima. Eu vou ligar, eu vou colocar uma reta entre os pontos D e o ponto E. Então a reta automaticamente ela é infinita para lá e infinita para cá. Eu vou ter uma equação que escreve a reta que usa D e eu vou ter uma equação que escreve a reta AB. E essa equação é o que nós vamos aprender a escrever agora, tá bom? Para começar a nossa equação da reta, nós vamos começar pela mais simples, que é a equação geral da reta. Equação geral? Existem várias equações? Sim. Nós vamos começar da mais fácil. Já está assustado porque está vendo um monte de letra com número. Sim, pode assustar, não tem problema não. Ó, a equação geral da reta é a mais fácil de você determinar, na minha opinião, óbvio. Ax mais by mais c igual a zero. Você precisa descobrir quem é o A, e quem é o B e quem é o C. O x e o y continuam sendo letras. Por quê? Porque eu estou escrevendo uma equação. Uma equação tem letras, incógnitas, óbvio. Então, para você escrever a equação geral de uma reta, ou das outras também, você precisa de no mínimo dois pontos. Então, eu vou ter sempre o ponto A e o ponto B, que é o que eu quero, que eu preciso para escrever minha equação geral. Para fazer minha equação geral, eu vou continuar utilizando a fórmula determinante. Só que nos dois primeiros números aqui, eu vou deixar o x e o y, porque eu estou escrevendo a equação e eu preciso de números. Aqui eu vou deixar o valor numérico, eu vou lá pegar o valor, o númerozinho de x de A e de x de B, de y de A e de y de B. Vou completar a coluna de 1 e vou igualar a zero o determinante. Por quê? Se é uma reta, tem um alinhamento, então tem que ser zero, tá bom? E essa equação do tipo ax mais by mais c igual a zero é chamada de equação geral. Vai ter outras e vocês vão amar. Eu não. Ó, exemplo 1. Vamos fazer um exemplo. Determine a equação geral da reta que contém os pontos A e B. Minha beleza é tão grande que tem que ficar mudando. Ó, primeira coisa, pega suas coordenadas, o x de A e o y de A, o x de B e o y de B e coloca dentro da fórmula. Lembra disso, esse x e esse y vão estar aqui, é padrão, tá bom? Então, no lugar do x de A, 1, y de A, 2, x de B, 2, y de B, 0. Ponto A, 1 e 2, confere. Ponto B, 2 e 0, confere. Vou fazer o determinante pela regra mais simples que eu conheço, que eu sei que vocês sabem. Vamos começar aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 0, 0. Y vezes 1 vezes 2, 2y. X vezes 2 vezes 1, 2x. Beleza, diagonal principal está feita. Invertendo, y vezes 1 vezes 1, y menos y por inverter o sinal. X vezes 0, 0. Vou nem fazer. E do outro lado tem 1 vezes 2 vezes 2. 4 positivo, invertendo o sinal, isso vai dar menos 4, pela regra, ok? Então, eu tenho esses números aqui. Foi esses termos que deu do meu determinante. Vou colocar eles aqui para me organizar. 2x, ó, o 2x está aqui. O 2y, né, bonitinho. O menos y e o menos 4. Não vou colocar o zero porque eu não preciso. E para ser uma equação geral tem que ser igual a zero, tá bom? Oh, eu sou bonito demais. Ok, então eu vou tirar esses números aqui para poder continuar. O que eu vou fazer? Juntar quem eu posso. Tem algum outro x aqui? Não, então não preciso mexer com x. Quanto que é 2y menos y? Y. E o menos 4. Então eu vou ter o quê? 2x mais y menos 4 igual a zero. Isso é uma equação geral da reta. Volta lá. Isso é uma equação geral da reta. Essa é a equação que escreve a minha reta. Lembrando que ela pode ser infinita para cima, ou para baixo, ou para o lado que ela quiser ir. Por isso que é uma equação. Tá bom? Então, a resposta do exercício é essa. 2x mais y menos 4 igual a zero. Não tem como eu melhorar isso. Tá bom? Então, agora vamos passar para a parte que vocês gostam, que são os exercícios. Tá bom?